conteúdo a seguir não é recomendado para pessoas sensíveis. Neste vídeo, vamos explorar o caso do jornalista Tim Lopes, sua coragem e o impacto do jornalismo investigativo. Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, conhecido como Tim Lopes, foi um jornalista, repórter investigativo e produtor brasileiro. Trabalhou na TV Globo de 1996 até o seu assassinato em 2002 e foi casado com a estilista Alessandra Wagner por 10 anos. Tinha um filho de 19 anos, Bruno, nascido do seu primeiro casamento. Uma das suas primeiras reportagens veio à luz na década de 1970, sendo publicada no jornal alternativo O Repórter. A reportagem abordava as condições de trabalho extremamente precárias dos operários envolvidos na construção do metrô do Rio. Para produzi-la, Tim Lopes atuou como um peão dentro da própria obra. Além disso, ele contribuiu em diversos veículos de comunicação, incluindo a sucursal carioca da Folha de São Paulo, os jornais O Dia, Jornal do Brasil e O Globo, bem como a revista Placar. Sua trajetória também o levou à TV Globo. Certo dia, Tim Lopes decidiu fazer uma reportagem que mudaria o destino da sua vida logo depois de receber denúncias de moradores da região. Os pais diziam que as filhas eram obrigadas por traficantes a participar de bailes funks. No ano anterior, o jornalista havia feito uma reportagem em favelas cariocas para denunciar a ação do tráfico de drogas nas comunidades. Com o nome de Feira das Drogas, as reportagens mostravam a venda de maconha e cocaína, a céu aberto, na favela da Grota, nos morros da Mangueira e da Rocinha e nas ruas da zona sul do Rio. Ele recebeu o Prêmio ESSO de Telejornalismo e o Prêmio Líbero Badaró pela reportagem. Em 2 de junho de 2002, Tim Lopes desapareceu. Segundo os relatos de narcotraficantes presos, tudo indicava que ele havia sido sequestrado e morto. Sua morte somente foi confirmada em 5 de julho, após exame de DNA dos fragmentos de ossos encontrados em cemitério clandestino. Então foi na tarde de 2 de junho de 2002, que Lopes tomou a decisão de registrar imagens dentro de uma área de tráfico de drogas ao longo da Rua 8, situada na favela da Vila Cruzeiro. Seu objetivo era capturar cenas relacionadas a entorpecentes e armamentos, assim como havia feito em 2001 na favela da Grota, parte do complexo do Alemão. Mais tarde, veio à tona que, antes desse evento, Lopes já havia realizado filmagens em 3 ocasiões distintas na Vila Cruzeiro. Dentro da Vila Cruzeiro, Lopes entrou em um bar e adquiriu uma cerveja. Em seguida, posicionou-se na calçada do outro lado da rua, filmando traficantes armados que passavam de motocicleta. Durante esse momento, ele foi abordado por 2 membros da facção criminosa que controlava tanto a Vila Cruzeiro quanto a maior parte do complexo do Alemão. Os nomes desses membros eram André da Cruz Barbosa e Maurício de Lima Matias, sendo conhecidos no mundo do crime pelos apelidos André Capeta e O Boizinho, respectivamente. Durante sua estadia no bar, Lopes foi abordado por um menino, sem suspeitar que o menino estava em busca de um traficante de drogas. A desconfiança dos traficantes foi despertada quando notaram uma pequena luz proveniente da mochila presa à cintura de Lopes, onde ele ocultava sua câmera. Isso foi relatado a um dos traficantes armados. Ao ser questionado, Lopes afirmou ser jornalista da Rede Globo, mas não possuía suas credenciais, as quais não carregava enquanto trabalhava de forma encoberta. Em decorrência disso, Lopes foi agredido no local. Utilizando um dispositivo de rádio Nextel, os traficantes contataram Elias Pereira da Silva, também conhecido como Elias Maluco, líder do tráfico na facção sediada na favela da Grota, no complexo do Alemão. As instruções eram esperar por um veículo que os levaria para transportar Lopes da Vila Cruzeiro, subindo pelas colinas até o topo da grota, onde Elias Maluco estava aguardando o que considerava um troféu ou capturado. Antes de colocá-lo no porta-malas de um Fiat Palio roubado, os traficantes dispararam tiros nos pés ou pernas de Lopes e amarraram suas mãos nas costas. Os criminosos conduziram Lopes por uma estrada estreita de terra que ligava a favela da Vila Cruzeiro, localizada na Penha, à complexa rede de favelas do Complexo do Alemão. Isso abrangia uma distância de aproximadamente 5 quilômetros, percorridos por estradas sinuosas em terrenos montanhosos.
Curiosamente, essa mesma rota também era usada por grupos criminosos em fuga, portando fuzis de assalto, durante a invasão das forças policiais e militares à Vila Cruzeiro durante os atos de violência organizada no Rio de Janeiro em 2010. Ao chegar à favela da Grota, que servia como quartel-general da facção criminosa que comandava o complexo, Tim Lopes foi recebido por Elias Maluco. Após tirarem Lopes do porta-malas do veículo, um dos traficantes, Cláudio Orlando do Nascimento, conhecido como Ratinho, o reconheceu. Lopes havia filmado Ratinho na Rua da Grota no ano anterior, enquanto Ratinho estava ocupado limpando um fuzil automático. Essa gravação foi ao ar como parte da reportagem intitulada O Feirão das Drogas. Além de Ratinho, também estavam presentes outros traficantes, identificados como Xuxa e Zeu. Lopes foi amarrado a uma árvore pelos traficantes. Ratinho estava convicto de que aquele era o mesmo Tim Lopes o que havia feito a reportagem televisiva em 2001, o que resultou em sua prisão e na interferência nos lucros da gangue relacionados ao tráfico de drogas. Por essa razão, ele insistiu que Lopes deveria ser morto. Apesar das súplicas de Lopes por sua vida, foi-lhe dito que ele enfrentaria a morte. Segundo Frei, um dos traficantes presentes, havia mais de 20 pessoas no local, e 9 delas participaram ativamente do assassinato de Lopes. Em um ato de violência grotesco, eles queimaram os olhos de Lopes com um cigarro, enquanto Elias Maluco, usando uma espada do tipo ninjatê ou uma espada de samurai, cortou suas mãos, braços e pernas enquanto ele ainda estava vivo. Outros traficantes, incluindo André Capeta e Ratinho, também se envolveram na tortura. O Jornal Nacional foi dedicado à memória do jornalista, com a exibição de breves depoimentos de amigos do repórter, sempre precedidos pela vinheta O Colega Tim. Aproximadamente 25 minutos da edição daquele dia do JN foram destinados a cobrir o assassinato de Tim Lopes. O encerramento ficou a cargo de William Bonner, que leu um texto simulando um diálogo com o repórter falecido, Tim. Em dias tristes como o de hoje, nós normalmente evitamos o boa noite, permitindo que o silêncio do estúdio expresse toda a nossa dor. Mas hoje decidimos fazer diferente. O apresentador concluiu o telejornal com uma salva de palmas, seguida pela equipe, trajando preto e de pé na redação, também aplaudindo. Em 7 de agosto, a polícia encerrou a investigação sobre o assassinato de Tim Lopes, resultando no indiciamento de 9 membros da quadrilha liderada por Elias Maluco. Os traficantes enfrentaram acusações de homicídio qualificado, formação de quadrilha e ocultação de cadáver. Dentre os 9, 5 já estavam sob custódia naquele momento, enquanto Elias Maluco permanecia em liberdade. Nos 3 meses subsequentes, o Jornal Nacional acompanhou a intensa busca das autoridades de segurança do Rio de Janeiro pelo líder do tráfico e mentor do assassinato de Tim Lopes. O telejornal produziu e exibiu 470 matérias sobre o domínio paralelo dos traficantes, totalizando 17 horas e 20 minutos de informações. A notícia da captura de Elias Maluco, após uma operação policial na favela da Grota, foi anunciada pelo JN no dia 19 de setembro. E foi assim que o caso Tim Lopes chocou o Brasil.